E aí, moçada da engenharia, hoje estamos aqui na Viana Contabilidade, um escritório para conversar, tirar todas as dúvidas com o contador a respeito de como que você abre a sua empresa, como você escolhe o porte da empresa, a natureza jurídica. Isso é importantíssimo, essas informações, para que quando você for abrir uma empresa não tenha nenhuma dúvida. Então vamos subir com a gente ali, esclarecer qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Vem com a gente aí. Chegamos aqui na sala do Samuel, que é o contador. Vamos com a gente e tirar todas as dúvidas nessa parte para abrir a empresa. Grande Samuel. Fala, Rony, como é que tá? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Senta aí. Quero abrir uma empresa de engenharia. Certo. Trabalho com inspeção, baixa pressão, na parte de industrial. Né? Tenho aí o planejamento de atuar nessa parte industrial, montagem industrial e projeto tudo nessa área. Como que poderia me explicar como que eu escolho o porte da empresa, natureza jurídica, para não ter dúvidas? Certo, vamos lá, Rony. Vamos começar falando do MEI. Por mais que a atividade de engenharia seja uma atividade econômica e intelectual, ela não se enquadra no MEI. Eu vou começar falando que às vezes a pessoa que está assistindo esse vídeo tem algumas dúvidas e talvez possa ajudar, né? Enfim, o MEI ele tem um limite de faturamento até 81 mil no ano. Ele não pode participar de outra empresa, ser sócio, administrador, enfim. Teria que ter só essa empresa do MEI. Só o MEI, isso. Existem umas atividades específicas, que existe uma legislação que o cara pode procurar lá dentro. Se a atividade se enquadrar, ele pode estar abrindo o MEI. Ele pode ter um funcionário registrado, certo? Esse funcionário, lembrando, que ele tem que respeitar o salário mínimo ou o piso da categoria do sindicato. Correto. Certo? Aí, o que acontece? Para a engenharia, vamos trabalhar em cima de microempresa e empresa de pequeno porte. Como? Tá. Então, eu tenho a questão do porte. Né? Tem porte na natureza jurídica. O porte tem o MEI, mas eu não posso... A atividade de engenharia ela não se enquadra no MEI. Não se enquadra, porque ela é uma atividade intelectual. Isso. Certo? E aí, é vedado. Isso. Então, eu tenho uma empresa... Para mim atuar na parte de engenharia, eu tenho que registrar ela no Conselho Regional de Engenharia, o CREA. Isso. E ela não faz esse... Isso, com atividade de engenharia não faz. Entendi. Então assim, voltando ao assunto de porte, vamos trabalhar em cima desses dois portes. O MEI a gente já descartou para a parte de engenharia. Vamos trabalhar em cima da microempresa e empresa de pequeno porte. Correto. Certo? Certo. A microempresa, você pode ter um faturamento, certo? De 81 até, na verdade, de 0 a 360 mil no ano. No ano. Daí na média de 30 e poucos mil por mês. Isso, da média de 30 mil por mês. 30 mil por mês. Isso. Agora, como empresa de pequeno porte, eu estou faturando mais de 360, a gente faz um desenquadramento na junta comercial e reenquadra você como empresa de pequeno porte. Na empresa de pequeno porte, você pode faturar até 4,8 milhões. Entendi. Lembrando que existem alguns sublimites estaduais, mas eu acho que isso aí é muito específico. Aí é caso da gente sentar e conversar, enfim. Então, para quem está começando, o ideal, o MEI está descartado, que ele não entra na atividade de engenharia. Aí eu tenho a empresa de pequeno porte. Isso, a microempresa, né? Microempresa. E a empresa de pequeno porte. E aí eu tenho que escrever no ME, então, que é a microempresa. Para começar, sim. Você pode começar como microempresa. Aí conforme eu for crescendo, depois eu faço o desenquadramento e vou pro... Isso. Aí assim, essa questão do regime de tributação, você pode optar pelo Simples, para quem está começando, no Simples Nacional, dependendo da atividade, a alíquota do imposto que o empresário vai pagar. Aí assim, para que você veja de uma forma mais detalhada essa questão da tributação, seria legal vir aqui no escritório, a gente sentar, ver qual atividade que ele vai exercer, porque assim, a atividade de engenharia em si, ela tem uma alíquota um pouquinho alta. Agora, como você disse no começo da nossa conversa, dependendo do tipo de manutenção de máquina que você vai exercer, ela pode ser tributada, por um exemplo, no Simples Nacional, no anexo 3. Quanto você vai pagar de imposto? Quantos por cento? 6%. 6%. Isso. Tá. Certo? Combinado. E aí depois, isso é o porte da empresa, então. Eu escolhi o ME, microempresa. Sim. Aí tem a natureza jurídica. Isso, certo.
E aí, quais são? Porte, vamos lá. Porte é uma coisa. Isso. Para ficar mais fácil de lembrar. É uma característica específica. O porte, ele separa o seu faturamento. Isso. A natureza jurídica, ela vai dizer que tipo de sociedade que você vai estar abrindo. Se vai ser uma empresária individual, uma sociedade empresária limitada. E eu vou falar um pouquinho da Irelia, mesmo ela sendo extinta agora em agosto. Foi extinta em agosto de 2021, a Irelia. Eu vou falar um pouquinho dela também. Então vamos começar pela empresária individual. O empresário individual, ele pode optar pela microempresa ou empresa de pequeno porte. E a diferença é que ele mistura o patrimônio do empresário com a empresa. Então, se a empresa vier à falência, ela confisca o patrimônio do empresário. Isso, ele vai responder com o patrimônio da pessoa física também. Entendi. Na sociedade empresária limitada... Que é o LTDA, né? LTDA, exatamente. O que acontece? Foi alterado o artigo 1052 do Código Civil, que possibilitou o empresário, ele está constituindo a empresa sozinho. O pessoal usa um termo que é sociedade unipessoal limitada. Então ele pode abrir uma empresa com responsabilidade limitada sozinho. E uma característica bem legal é que a sociedade empresária limitada, ela não mistura o patrimônio da pessoa física. Ou seja, o empresário, a responsabilidade do sócio, ela é limitada ao capital social da empresa. Se eu abrir a empresa com capital social integralizado de R$10.000, se eu integralizei mesmo em moeda corrente, se chegar a um desligamento, uma falência, eu vou responder apenas com esses R$10.000. Entendi. Porque há um certo tempo atrás, quando a gente falava em limitada, a gente já vinculava isso a uma sociedade. Exatamente. Vou abrir uma empresa com um sócio. Uhum. Então pode ser tem que ser limitada. Isso. Outra dúvida, na questão assim, para a sociedade, tem que ser apenas a limitada. Existem alguns outros tipos de sociedade, mas assim, para quem está começando uma empresa de engenharia, é interessante a limitada, porque além dessa característica de não ter um capital mínimo, ele pode abrir sozinho. Antigamente, por exemplo, na Irelia, ele tinha que integralizar um capital de 100 salários mínimos. E às vezes o rapaz que está começando a empresa não tem esse recurso. Tá, outra coisa, dentro da limitada eu posso... Eu quero abrir uma empresa, tem mais 4 amigos meus que querem abrir uma empresa. Certo. Tem esse limite de pessoas? Não? Você pode abrir sozinho, uma ou mais pessoas, e você pode ter quantas limitadas você quiser. Que legal. Então, resumindo, o porte da empresa, para mim que vai abrir, o ideal é o microempresa, Isso. O ME, e a natureza jurídica, sociedade o ideal empresarial limitada, porque aí eu não preciso de um investimento inicial alto. Isso. Para integralizar o capital. A responsabilidade do sócio é só dentro daquele capital que ele investiu na empresa, né? E ele pode abrir sozinho, que a lei, tem uma lei em 2019 que foi sancionada, que é a Lei da Liberdade Econômica. Bacana. Então ficou bem esclarecedor nessa. Aí tem também a questão, só lembrando dos KNAI. Exatamente. É importante quando eu for abrir isso, sempre estar colocando os KNAI, e não só das atividades que eu exerço, mas das atividades também que eu pretendo atuar, para não ficar sempre alterando, né? Porque, um exemplo, eu estou com inspeção, na parte de inspeção de vaso de pressão. Aí daqui a pouco, no meu plano de negócio, daqui a um ano eu quero trabalhar com parte de fabricação de equipamentos, montagem industrial. Então já é ideal eu colocar isso no KNAI, porque não vai ter custo, né? Tem custo para incluir esses KNAI? Então, como você mesmo disse, é interessante, primeiramente você procura um contador, e aí a gente elabora, faz um planejamento de tudo que você quer exercer. Eu trabalho da seguinte forma: eu faço uma pesquisa para o empresário, eu levanto todas as atividades conforme o que ele me passou, certo? Eu vou pesquisar a atividade econômica e eu vou montar um objeto social. Samuel, fulano, tá legal? Posso prosseguir? Se ele der um ok, eu mando bala. Por quê? É interessante já abrir empresa pensando no futuro.
eu já vou abrir empresa, já vou colocar as atividades que eu pretendo exercer no futuro, porque a ideia é crescer, certo? A ideia é que o meu cliente cresça, a ideia é que o meu cliente pague menos imposto, então eu já quero abrir empresa para o meu cliente de uma forma que ele possa trabalhar e futuramente não precise ficar alterando, porque cada alteração tem um custo de taxa, tem um custo de honorário contábil. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é importante levar isso para o contador. Exatamente. Tanto o que você pretende a curto, e longo médio prazo. e longo prazo. Exatamente. Você chega aqui para mim e fala, ó, Samuel, eu quero trabalhar com engenharia, eu quero trabalhar com projeto, quero trabalhar com urbanização, construção de imóveis. Bacana. A gente vai levantar tudo isso aí, levantar a questão de imposto, tributação, qual regime que vai se enquadrar melhor para a sua empresa. Então é ideal, porque assim, às vezes a pessoa vai chegar para a empresa e chegar, eu atuo nessa parte de inspeção, então aí o contador vai achar que ela vai trabalhar somente com isso. Isso. É importante você falar quais são as suas pretensões, né? Eu quero crescer, mas também quero trabalhar com a parte de fabricação de equipamentos, estrutura metálica. Exatamente. Né? Administrar treinamentos, para ele entender o que você vai realizar, porque não chega daqui 6 meses, porque o mercado ele é totalmente imprevisível. Sim. Então você pode achar que você está no ponto A, que daqui 2, 3 anos você vai chegar no ponto B. Mas quando você começa a atuar, né, as coisas elas não acontecem como planejado, melhores talvez, e aí você possa em 6 meses alcançar o seu objetivo que você às vezes está pensando que vai ser só daqui. Exatamente. Né? E aí vai gerar um monte de transtorno com essa parte Sim. contábil também, porque aí tem que ficar fazendo inclusão de KNAI e tudo isso. Né? Por isso que é interessante já o cliente ter esse relacionamento com o contador e passar tudo que ele quer exercer. E o meu trabalho também é te passar umas informações fidedignas e que eu quero pensar no seu crescimento, porque eu quero ter um relacionamento aí a longo prazo com o meu cliente. Então é legal essa parte do KNAI. Eu vou levantar a atividade econômica, vou levantar quanto ele vai pagar de imposto, explicar sobre a questão de nota fiscal. Tem várias coisas que influenciam, são várias características dentro de uma empresa. Engenharia, por exemplo, como eu disse, é uma alíquota muito alta, mas dependendo da forma que o cara trabalha na empresa, se ele tem um prolabore, já dá para tributar de outra forma. Enfim, dá para ver se enquadra no simples, dá para ver se ele paga menos imposto no simples, ou se compensa o presumido, a quantidade de funcionário que ele vai ter. Tudo isso aí influencia. Muito bom. Obrigado, Samuel, pelas dúvidas. De nada, estou à disposição, viu? Boa tarde, um abraço. Um abraço. Com Deus. Então.